Como inserir novos hábitos? Quando a gente tem um hábito, é algo que a gente faz sem ter que pensar muito. É igual escovar dente. Tem um hábito de escovar dente, a gente nem tem que pensar muito, né? A gente acorda e já vai para aquele caminho natural, aquele caminho da roça. É algo que de tanto a gente fazer repetidas vezes, fica natural e sem esforço a gente já tem esse hábito. Bom, é muito desafiador, né, que a gente insira novos hábitos. E como a gente pode inserir esse novo hábito da prática diária da meditação mindfulness? Além da sugestão que eu dei no vídeo, que eu falei com vocês para colocar na agenda, colocar o horário para você fazer a sua prática na sua agenda, realmente programar quais são os 10 minutinhos que você vai tirar para você, ao invés de ficar esperando que o dia termine e na hora que dá um tempinho você faz. Além dessa sugestão, né, de você colocar na agenda, hoje vou conversar um pouquinho sobre algumas coisas que eu faço para poder colocar novos hábitos na minha vida. Bom, uma delas é pensar pelo Kaizen. Não sei se vocês já ouviram falar no Kaizen. O Kaizen é o superpoder que a gente tem de fazer um pouquinho todos os dias. Às vezes a gente se coloca uma meta muito grande, né? A gente fala, quero ler esse livro aqui em uma semana. E muito mais importante do que essas metas que a gente faz muito, mas não faz com constância, é a gente fazer um pouquinho a cada dia, mas fazer com constância, a gente fazer com regularidade. Eu te recomendo a lembrar do Kaizen, que é esse superpoder de fazer um pouquinho todos os dias. Em relação às práticas, não é porque você não tem tempo ainda para começar a sua prática de 20 minutos que você não pode inserir uma prática de 3 minutinhos. Poxa, todo dia a gente tem 3 minutinhos. Então é também trazer o Kaizen para inserir esse novo hábito. Pode começar fazendo suas práticas de 3 minutinhos. E aí, quando você percebeu que isso já virou um hábito, já virou um caminho de casa, aí você pode experimentar fazer sua prática de 5 minutinhos. E aí, depois você vai experimentando fazer sua prática de 10, até você chegar na sua prática de 20. Além disso, o sistema de hábitos, né, a gente funciona muito com o sistema de gatilho e de recompensa. Quais são os nossos gatilhos? A gente tem gatilhos para coisas ruins e para coisas boas. O exemplo que eu dei no início, né, escovar o dente. Meu gatilho para escovar o dente é que na hora que eu acordo, né, eu já percebo que a minha boca tá com aquele gosto ali de que ficou dormindo, e isso já é um gatilho para me lembrar que tá na hora de escovar o dente. Para eu não esquecer de passar o meu fio dental e usar raspador de língua, que é uma coisa que eu faço diariamente. Eu já deixo eles para fora, eu já deixo eles do lado da minha escova de dente, eu já faço isso no dia anterior à noite, justamente para ser um gatilho, que aí eu vou ver aquilo e eu já vou lembrar. O gatilho é uma coisa que ajuda a gente a fazer a outra coisa que a gente quer fazer. Então eu quero não esquecer de passar o raspador de língua. Aí eu já deixo ele do lado da escova como um gatilho para já me lembrar disso. Trazendo isso para a prática de meditação mindfulness, para você inserir esse novo hábito. Quais gatilhos você pode fazer? Bom, no dia anterior da sua prática, primeiro já deixar na agenda, né, programado, e no dia anterior você já deixar separadinho o cantinho que você vai fazer a sua prática. Você gosta de praticar no chão, na cadeira? Qual que é a cadeira que você mais gosta? Então já deixar no dia anterior separadinho lá nessa cadeira o que você vai precisar para fazer a sua prática. Às vezes você gosta de fazer a prática e também ler um pouquinho, ou então escrever um pouquinho depois da prática. Eu faço minha rotina matinal, que tem leitura, tem afirmações, tem visualizações e tem também a minha prática de mindfulness. Aí no dia anterior eu já deixo tudo isso prontinho. Então eu te convido a já deixar tudo pronto como um gatilho. E o que te faz praticar ou não? Muitas vezes a gente esquece de praticar porque pegou o celular e aí quando pega o celular já viu aquele tanto de mensagem, aquele tanto de demanda, e aí quando percebeu já foi na correria e já esqueceu de fazer a prática. Um gatilho que você pode usar é colocar, eu já usei ele também, é colocar um post-it na frente do seu celular. Então colocar um post-it falando, só vou mexer no celular depois que eu fizer minha prática de mindfulness. Um lembrete para você mesmo, porque o maior compromisso é sempre com a gente mesmo. Então esse gatilho do post-it é algo que eu já usei. Além disso, eu deixo meu celular no modo avião quando eu durmo, porque acordar e pegar o celular já tira todo o meu planejamento ali da minha rotina matinal. Então uma sugestão que eu te dou também é experimentar colocar o celular no modo avião, se você puder, né? Ou então pelo menos deixar o Wi-Fi desligado e aí você já acordou, o despertador tocou no celular, você já olhou para o celular, já tem esse gatilho de que
não tem internet ligada, então não tem nenhuma mensagem para você ali, já tem o seu post-it ali te lembrando da sua prática de mindfulness, e aí isso vai te ajudar já a lembrar. Outra forma de você fazer esse gatilho, se você gosta de usar uma almofadinha para fazer sua prática, deixar já essa almofadinha num lugar fácil, que vai te lembrar se você vai praticar, por exemplo, de manhã, já deixa num lugar que você vai bater o olho, já viu a almofadinha, já lembrou de praticar. Ou então, se você vai gostar de praticar à noite, já deixa também ali na sua cama, o lugar que você vai praticar à noite, um lembretinho mesmo para você lembrar da sua prática. E além disso, o sistema de recompensa, né? Os bons hábitos, a maioria dos bons hábitos, a recompensa ela vem a longo prazo. Então não adianta a gente achar que a gente vai na academia um dia e que isso já vai surtir efeito, né? Pro Mindfulness é a mesma coisa, pra gente colher os benefícios da prática de Mindfulness, isso também vai vir a longo prazo. Tem pessoas que assim que praticam já conseguem perceber, depois da prática já percebem um centramento maior, já percebem que deram uma relaxada, uma descansada, principalmente quando você tem uma prática mais longa, assim, né, que é o meu caso, como eu já pratico tem muito tempo, um dia que eu não pude fazer uma prática maior, uma prática mais longa, como eu gosto de fazer, mas eu fiz uma prática ali de 3 minutinhos, que é o que deu para fazer, eu já consigo sentir um benefício muito grande logo depois de fazer. Isso pode acontecer também, né? Talvez isso aconteça com você, mas na maioria das vezes, para esses hábitos, como a prática de meditação mindfulness, a recompensa ela vai vir a longo prazo e o nosso cérebro ele funciona assim. Ele quer fazer o mínimo esforço. A gente quer o mínimo esforço, a gente quer o que é mais fácil, a gente quer o fast food, né? Por isso que fast food dá tão certo assim. A gente quer o que tá ali na nossa mão, a gente quer agilidade, a gente quer praticidade, a gente quer o mínimo esforço. Qualquer esforço que o nosso cérebro vai ter, ele já fala, nossa, eu vou ter que gastar energia. Isso é inconsciente. E como que a gente pode motivar mais a gente mesmo e driblar essa preguiça do cérebro em gastar energia? Nos dando recompensas imediatas. Isso ajuda também a inserir esse novo hábito. Por exemplo, gosto muito de falar que pra gente fazer as práticas, a ação tem que preceder a motivação. Se você for esperar o dia que você acordou super motivado para você praticar, talvez você vai demorar muito para conseguir colocar esse hábito na sua rotina. A gente tem que praticar independente de estar motivado para praticar. Então, muitas vezes mesmo eu acordo sem vontade de praticar. Às vezes eu acordo e meu dia já tá assim, eu tenho vários compromissos, vou dar uma aula aqui, vou dar uma aula ali, tenho que gravar outra aula, tenho uns compromissos pessoais, tem dia que eu acordo que meu dia já tá assim, cheio de compromissos, aí eu falo, nossa, que preguiça de fazer minha prática, tô cheio de coisa pra resolver, tem dia que eu acordo cansado, assim, tem dia que eu acordo sem vontade de praticar, mas eu sei que depois que eu praticar, vai valer a pena pra mim. Eu sei que depois que eu praticar, os benefícios vão vir. E aí eu vou lá e falo, não, eu vou praticar mesmo assim. Então eu pratico com ou sem vontade. Isso vale, né, pra nossa alimentação, para treino de academia. Fazer com ou sem vontade. A ação precede a motivação. Muitas vezes o difícil não é você tirar 10 minutinhos no seu dia para sentar a bunda e praticar. O mais difícil é você sentar a bunda e praticar, porque, poxa, 10 minutos, 3 minutos, isso passa muito rápido. Quem não tem 3 minutos, quem não tem 10 minutos? A maioria das vezes a gente tem, só que a gente esqueceu de realmente começar a fazer. O mais desafiador muitas vezes é você falar assim, agora eu vou sentar e vou fazer minha prática. Então, a ação precede a motivação e a gente pode nos dar algumas recompensas. Como os benefícios vão vir só a longo prazo, a gente pode nos dar algumas recompensas imediatas. Por exemplo, tem um aluno meu que fazia ele criou um sistema de recompensa bem interessante. No nosso celular tem como a gente colocar uma função que o celular fica preto e branco, ao invés de ficar coloridinho. E aí ele deixava o celular em preto e branco, e aí ele só colocava o celular coloridinho depois que ele já tinha feito a prática dele. E aí ele se dava essa recompensa. Depois que ele tinha feito a prática dele, ele falava, não, agora eu posso mexer no celular coloridinho. Antes disso, meu celular vai ficar preto e branco. E aí depois ele se dava essa recompensa. Porque aí é uma motivaçãozinha a mais para o cérebro pensar, poxa, além de praticar, eu ainda vou poder mexer no meu celular. E muitas vezes ele me conta que ele percebia que depois que ele fazia isso, ele nem tinha vontade de mexer no celular. Porque muitas vezes a gente usa o celular como fuga, né? A gente usa o celular para poder passar tempo ali. E aí depois que ele fazia a prática dele, ele se conectava mais com ele mesmo. Ele falava, poxa, o que eu quero fazer agora? Quero mexer no celular, quero fazer outras coisas que agora são prioridade para mim. Então pensa aí uma coisa que você gosta, uma coisa que não vai te fazer mal, né? Porque senão a gente vai associar um benefício, um hábito bom com uma coisa ruim, né? Então tem gente que poderia falar assim, então
Então, o dia que eu praticar, eu vou me dar um chocolate. Depende. Você quer que comer chocolate todo dia seja um hábito para você? Depende do que você quer como hábito para você. Mas associe a sua prática de meditação mindfulness com outro hábito que você gosta, com outra coisa que você gosta, que você já faz. Associa um com o outro para poder ficar mais fácil do cérebro fazer esse linkzinho de fazer esse hábito. Então, bom, essa é a sugestão que eu te dei. Se você teve uma ideia bacana de uma coisa que você pode associar com a sua prática de meditação mindfulness para poder te estimular mais ainda, né? Deixa aqui nos comentários para sugerir para o pessoal também. E é isso, gente. Não é fácil inserir novos hábitos, mas é possível. É preciso dedicação, é preciso persistência, é preciso um pouquinho a cada dia, mas vale a pena, né? A disciplina para a gente poder manter os hábitos é o que faz diferença no final do nosso ano, né? É as 5 páginas que você leu ali com disciplina ao longo de todo o seu ano que fez você ler muitos livros ao longo de todo o ano. Não é a semana que você deu a doida e falou, agora eu vou ler o livro todinho. Não é, então é os 5 minutinhos que você praticou a semana toda que vai fazer a diferença no final da semana. É os 3 minutinhos que você praticou que vai fazer com que você vá para os 5, os 5 minutinhos todo dia que vai fazer com que você consiga ir para o 10, os 10 minutinhos todo dia que vai te ajudar a ir para os 20 minutinhos. É isso, uma sugestão para a gente poder inserir um novo hábito é ter disciplina e perceber que a ação vai preceder a motivação na maioria dos dias. Vejo na próxima aula, até lá!